Boa noite! Está no ar o programa Horizonte Debate. Cidadania, respeito, direitos e individualidade para os pacientes. Estes são os objetivos da reforma psiquiátrica que pretende modificar o tratamento dado aos doentes mentais, substituindo gradualmente as internações por tratamentos menos invasivos. Em abril de 2001, foi aprovada a Lei Federal de Saúde Mental, que regulamenta a reforma psiquiátrica no Brasil, mas suas resoluções ainda não foram completamente implementadas. Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje a coordenadora da Comissão de Exercício Profissional da Associação Mineira de Psiquiatria, Sandra Carvalhais. O coordenador do Programa de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde, Paulo Repsoldi. E a subcoordenadora do Fórum Mineiro de Saúde Mental e membro da Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais, Silvia Maria Soares. E você também é sempre nosso convidado. Participe do nosso debate. Hoje estamos falando sobre reforma psiquiátrica e transtornos mentais. Mande uma pergunta sobre esse tema ou envie um comentário sobre o programa. Nosso e-mail é horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, sejam bem-vindos ao nosso programa Horizonte Debate. Normalmente se diz que de louco e santo todos têm um tanto, ou de santo e louco todos têm um pouco. E, na verdade, nós vamos tratar hoje de um assunto muito delicado, mas que abre para nós uma perspectiva ética muito bonita para respeitar a diferença, para incluir nos vários setores da sociedade. Então, eu começaria com a Silvia. O que é reforma psiquiátrica? A reforma, a reforma psiquiátrica brasileira, ela deu início com ali a Segunda Guerra Mundial e tendo as pessoas se horrorizado com a situação dos pacientes nos hospitais psiquiátricos, comparando o tratamento dado nesses hospitais como campos de concentração. E aí, diante dessa indignação perante a essa situação vivida por esses pacientes, aí começou primeiro várias reformulações do próprio hospital, até vir a reforma psiquiátrica democrática, Eu faço parte do movimento da luta antimanicomial e tenho lutado pela cidadania e liberdade dos portadores de sofrimento mental. E então, a luta antimanicomial... Ok, Silvia, bacana. Nós estamos apenas introduzindo o nosso assunto. Então, Paulo, você acha que a reforma de 2001, ela de fato está alcançando seus objetivos? Claro, não estamos aqui para fazer um balanço, Não, claro. A Lei 10.216 de 2001, ou seja, temos praticamente 11 anos de promulgação da lei, ela está sendo implantada assim, de forma lenta e gradual. Nós gostaríamos, um desafio do poder público brasileiro, nas 3 esferas de governo, na União, nos estados e nos municípios, é implementar com maior rapidez essa lei, ou seja, criando serviços ambulatoriais mais comunitários, adequando a internação hospitalar, quando necessária, em hospitais, seja hospitais gerais e gradualmente, e mesmo em hospitais psiquiátricos, reduzindo e fazendo com que os hospitais sejam hospitais mais humanizados, que tenham serviços de reabilitação verdadeiros, porque também não adianta, porque nós temos 3 frentes para
enfrentar nesse assunto das pessoas que são portadoras de algum tipo de transtorno mental. Um é o tratamento clínico, propriamente dito, que na esfera, quando bem executado, é bem efetivo, a maior parte é ambulatorial, ou seja, o paciente ele não se agrava para ser atendido de forma de emergência, nem de cuidados intensivos. Talvez nem precisasse ficar internado. Exatamente, ou seja, no melhor dos mundos. Né? Mas sabemos que isso é bastante nós voltaremos a esse argumento das políticas públicas. E o tratamento de reabilitação. Né? Ou seja, reabilitar o sujeito que, em função dessa doença, gerou uma incapacidade nele, pessoal, de trabalho. Né? E alguns pacientes também têm que ser protegidos, não só de reabilitar, nem só tratados, mas também de ser protegidos, como são o caso dos dependentes químicos, de crack, etc. Ok. Nós temos muito assunto em torno disso aí. Claro. Vou passar a palavra à Sandra. Veja bem, Sandra. De um lado, os manicômios muitas vezes foram comparados a campos de concentração. Por outro lado, há a tentativa hoje de reabilitação, de reintegração dessas pessoas na sociedade. Que pessoas? As portadoras de transtornos mentais. Explique para a gente essa expressão. Transtornos mentais, quem que é essa pessoa? Como que só poderia classificar, tipificar para a gente, clarear para nós? Rapidamente, passando pela classificação dos transtornos mentais, né, classificação da Organização Mundial de Saúde, o primeiro grupo está relacionado com os transtornos mentais orgânicos, esses transtornos que são causados por uma doença de base, uma doença orgânica, como Alzheimer, por exemplo, doença de Alzheimer. Depois são os transtornos relacionados com o uso de substâncias. Depois os quadros psicóticos, como nós temos o representante mais importante, que é o transtorno mental mais grave que temos, que é a esquizofrenia. Depois os transtornos de humor, aí entraria, né, as depressões, os quadros de transtorno bipolar. Depois aí nós temos os quadros de transtornos de personalidade, transtornos de comportamento. E aí tem capítulos especiais para os transtornos mentais na infância. Até a CID-10, que está em vigor, não temos ainda para idoso, mas é uma pretensão na CID-11 entrar. Agora, nesse sentido, então, claro, uma classificação assim completa deve ser praticamente impossível, mesmo porque o ser humano está sempre na sua abertura histórica, né? Inclusive a CID-10 previu. Deixou alguns momentos para não ficar mudando demais também, para fazer adaptações, porque tem a questão cultural, as mudanças culturais. Por exemplo, na CID-10 não entra ainda nenhum transtorno associado diretamente com o abuso de internet. A compulsão por internet a gente usa, trabalha, mas estudando dentro de outros quadros. Agora, diante desse cenário, a gente poderia dizer qual que é o limite entre sanidade e loucura, ou portador de transtornos mentais? Muitas vezes é um momento assim é uma sutileza, às vezes é difícil, às vezes não. Por isso o diagnóstico psiquiátrico também às vezes é difícil. Por exemplo, vou te dar o exemplo da depressão, que do ponto de vista, tem um antropólogo que estudou muito a depressão, ele fala que uma das dificuldades do diagnóstico da depressão é que a depressão muitas vezes é confundida. A pessoa às vezes se diz depressivo quando ele está triste. Às vezes não é um sintoma, é um sentimento. E pode chegar a um quadro mesmo, né? Um quadro depressivo, que vem acompanhado de outros sintomas orgânicos também. Aí vem uma gama de sintomas psicológicos. Então, às vezes, muito difícil você falar. Tá bem. Ok, obrigado. Silvia, nos manicômios hoje, quais seriam os principais problemas ou desafios? No passado, digamos, eram verdadeiros campos de concentração. Acho que já evoluímos um tanto, né? Pelo Estado democrático, pelo trabalho de muitas associações, enfim. Hoje, quais são os principais desafios? É um ganho, eu penso, da reforma psiquiátrica, né? Ter dado ter chegado uma melhor, né, assistência, né, e também barrar as violações de direitos humanos nos hospitais. No entanto, isso ainda é uma realidade, né? A mais gritante foi, no ano passado, ter sido divulgado, né, no município de Sorocaba, né, 249 mortes, né, em 3 anos, um relatório com um número alarmante de mortes, né, e violações.
de direitos humanos, né? E isso no Brasil afora, né? Isso ainda persiste, né? Mas por um outro lado, aí a questão, né, política se acirra, né? Porque, né? Por questões de princípios também, né? Nesse sentido, a minha luta, né? Dentro não só da militância, mas também como usuária, né, do serviço de saúde mental, é mesmo pela cidadania dos loucos, né? Ok, Silvia, eu tenho que chamar o intervalo e voltaremos a falar de cidadania no próximo bloco. Antes de irmos para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte da Arquidiocese de Belo Horizonte para manter os veículos de comunicação da Arquidiocese, para revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e, sobretudo, para construir a Catedral Cristo Rei, a casa do povo de Deus. Seja você também, hoje mesmo, um missionário evangelizador. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Não deixe de enviar sua sugestão ou comentário para o nosso e-mail ou telefone para nós, 3209-0115. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre a reforma psiquiátrica. E você tem dúvidas ou comentários sobre esse tema? Então nos mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, o telefone é 3209-0115. Retomando nosso debate, nossas informações, nossa troca de ideia, a Silvia falava dessa luta por cidadania. Você poderia concretizar para nós, deixar claro o tipo de ação que vocês vêm empreendendo nessa luta antimanicomial? Sim. Desde 1987, foi quando começou, né, esse movimento. E a luta era por uma sociedade sem manicômios, né? Entendendo que o lugar da loucura é na sociedade, incluso na cidade, no convívio, né, da cidade. E com isso, a nossa luta, né, se faz cotidiana, né, na medida em que vamos desconstruindo, né, todo um imaginário social que há, né, acerca da loucura e ainda persiste, né, com preconceitos, né, considerando o louco como perigoso, né? A pessoa, né, que enlouqueceu, né, como uma pessoa incapaz, né, como uma pessoa irresponsável. A loucura, ela porta, sim, uma diferença, né? Mas é no convívio, né, incluindo essa diferença, e por isso se faz tão necessária a cidadania, né? Uhum. Ok, ou seja, é um trabalho permanente e que naturalmente envolve a todos, né? Sandra, veja bem, o fato de excluir o portador de transtornos mentais do convívio com os outros tem sido uma tônica ao longo da história. Aliás, na Bíblia há muitos exemplos assim, né? Por exemplo, os leprosos eram excluídos do convívio, os endemoniados eram excluídos do convívio. A senhora poderia resumir para a gente um pouco dessa história da loucura? Pois é, essa questão que você está trazendo é muito importante vermos, por exemplo, os leprosos. Por que eles eram excluídos? Eles realmente portavam a possibilidade de uma contaminação, de expandir aquela doença. E por quê? Não existia tratamento. Eu acho que muito também, na história da loucura, tem muito disso também. Na medida em que não se sabia lidar com essa diferença, então é famoso aquele quadro do Pinel, que ele tira os loucos, os grilhões dos loucos, mas ali naquelas lugares que não eram chamados de hospitais, eram chamados de hospícios, né? Na verdade, ali tinham muito excluídos da sociedade em geral. Então, foi eu acho que essa questão que a Silvia traz, dessa confusão entre a loucura, aquela pessoa que traz um transtorno mental, que porta um transtorno mental, e uma pessoa que não é louca, mas que tem um comportamento diferente também dentro da sociedade. Agora, eu acho que é importante frisar o seguinte,
o movimento da reforma psiquiátrica, a reforma da assistência, é um movimento contra o manicômio, mas não é um movimento contra o hospital psiquiátrico. O hospital é importante, são vários níveis de atendimento. Em termos muito simples, qual que é a distinção que a senhora faz entre manicômio e hospital psiquiátrico? O manicômio é esse modelo que a Silvia já levantou, esse modelo que nós tínhamos, que começou a ser mais questionado no Brasil a partir da década de 60. Né? Temos artigos importantes de psiquiatras mineiros, inclusive, fazendo essa crítica. Esse modelo excludente. É um modelo quase que nós poderíamos comparar com as nossas prisões que de não hoje. Reabilitava, por exemplo. Sem a possibilidade de reabilitar. A Silvia está levantando o dedinho lá. Pois não, Silvia? Não, é que quando a Sandra coloca aqui na reforma psiquiátrica, né, não há aí há, assim, né, uma sociedade sem manicômios, mas não o hospital, entendendo a diferença que há entre os dois. Né? Nesse sentido, aí eu vejo que a minha linha, né, que eu sigo, né, a minha linha política que eu sigo, né, e luto, ela é contrária, né, ela é diferente desse posicionamento, né, porque, na verdade, o hospital, o modo de funcionar, né, e toda a sua dinâmica, e aí eu acho que o debate, né, se prolongaria muito nisso, ele tem um modo de funcionar do qual nós, da reforma psiquiátrica antimanicomial, poderia então distinguir dessa maneira, a gente está buscando um outro modelo. Né? E é um modelo de integração na sociedade, integração na família, é isso? Sim. Ok. Sim, também. O Paulo está caladinho, eu queria provocar um pouco. Paulo, olha, veja bem, há mais de 10 anos a reforma psiquiátrica está aí. Nem todas as formulações são uma realidade. E nós sabemos muito bem da distância que existe entre o ideal e o real, entre lei e realidade. Claro que significa uma mudança de mentalidade, uma conquista de espaços e da participação de várias pessoas. Ótimo. Do ponto de vista do Estado, o que já tem sido prática, consolidada nesses últimos 10 anos para um verdadeiro processo de humanização? A linha mestra é gerar acessibilidade, acesso aos portadores de transtornos mentais e, consequentemente, aos seus familiares que estão juntos, a uma assistência digna, integral e de qualidade em todo o território do Estado. Ou seja, esse é o papel, esse é o grande papel da governança estadual, ou seja, dentro do município, gerar isso dentro do município e dentro de todo o país, do governo da União, do governo federal. Então, ou seja, poder ao longo desses anos, daqui para frente, daí aconteceu daqui para trás, né? De uma postura de melhor assistência, é fazer essa política. Essa é a verdadeira política. É acesso a um tratamento digno, integral e de qualidade a todos os portadores de transtornos mentais existentes no Estado de Minas Gerais. Essa é a perspectiva ideal. Uhum. E aí, é claro que você faz isso por etapas. Você não tem como gerar todos os tipos incentivar a implantação de todos os tipos de serviços, todos os tipos de ações. Em todos os municípios nesse país que não se faz por etapa, desculpe interromper, a única coisa que não se faz por etapa, vamos dizer assim, é a manutenção da engrenagem pública. Exatamente. Agora, aquilo que diz respeito a serviço à população, saúde, educação, segurança pública, nós ainda estamos engatinhando, embora estejamos num país democrático. Claro. Então, Paulo, veja bem, eu acho que isso que você está dizendo tem sido uma realidade. O SUS já trouxe muitos alcances para nós. Hoje, o SUS oferece esse serviço psiquiátrico, essa possibilidade já humanizada, um atendimento saudável ao portador de transtornos mentais? Primeiro que a gente tem que entender como é que funciona o SUS. Na verdade, quem é o grande prestador de serviço, está o médico, está o psicólogo, está a enfermeira cuidando e outros profissionais de saúde, no caso da saúde mental, é o município. É ali que ocorre a prestação do serviço.
Eventualmente, há estados que prestam algum serviço hospitalar, a União, algum hospital de ponta, não em saúde mental, claro, saúde mental a União não presta serviços, mas em nível estadual, alguns estados, Minas Gerais tem a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, que possui diversos hospitais, alguns hospitais, 4 hospitais especializados em psiquiatria, 3 para adultos e 1 para infância e adolescência. Há estados que está praticamente só nos municípios. Então, a coisa é entender isso. Em relação aos municípios, o que nós vemos no Estado, não no governo do Estado, que representa o governo do Estado, não o Estado. O Estado são um conjunto de municípios. No caso de Minas Gerais, 853 municípios, não é pouco. O que ocorre? Nós vemos assim, momentos diferentes, realidades diferentes. O que nós, Secretaria de Estado, do governo, do Estado, é tentar, como maestro, tentar fazer com que a banda toque mais harmônica e o processo seja implantado. Mas a gente vê todo diferenças. Um processo que leva vemos tempo. Municípios que têm mais avanços, poderia até exemplificar alguns, e vários municípios que poderiam estar avançados também, e outros muito distantes. Agora está vindo à minha mente aqui, Sandra, uma ideia. Veja bem, não basta a capacitação técnica dos profissionais da área da saúde. É preciso também, penso eu, pode me corrigir, uma capacitação ético-profissional, do ponto de vista de oficinas, por exemplo, como lidar com o portador de transtornos mentais. Hoje as universidades têm um tripé que a sustentam, que é ensino, pesquisa e extensão. A senhora concorda comigo que talvez poderia haver uma parceria muito maior, muito mais efetiva e a baixíssimo custo entre Estado, município e universidades, por exemplo, no que diz respeito à extensão, para que profissionais da psicologia, das ciências humanas, do direito, serviço social, etc., estivessem promovendo oficinas, formação, enfim. O que a senhora acha disso? Acho que isso é muito importante, não só com a universidade, como muitas instituições, por exemplo, associações médicas, associação, no caso aqui, mineira de psiquiatria, os conselhos, sindicatos de diversas profissões que estão ligadas ao atendimento de saúde mental. Um trabalho mesmo de capacitação. Eu acho que isso é importante em diversas áreas. Porque eu acho que você colocou uma coisa muito importante, que é a questão do nível ideal e da prática. Porque, idealmente, a gente nem devia estar falando tanto da importância da reabilitação, porque é um trabalho que ele começa aqui no nível da atenção primária, lá no posto de saúde, que chega um paciente com um transtorno mental, uma angústia, um quadro de depressão, na medida que ele seja bem atendido ali, ele não vai precisar de reabilitação. Ok. Às vezes na nossa vida muitas coisas passam por outro rio, né? Enquanto as pessoas pensam na elaboração, na sofisticação, às vezes basta uma palavra, um olhar, um acolhimento. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Aproveite para participar conosco. Hoje estamos falando sobre reforma psiquiátrica. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115. O Horizonte Debate volta já já. Reforma psiquiátrica. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco. Faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Temos a alegria de receber aqui hoje a coordenadora da Comissão de Exercício Profissional da Associação Mineira de Psiquiatria, Sandra Carvalhais. O coordenador do Programa de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde, Paulo Repsoldi, e a subcoordenadora do Fórum Mineiro de Saúde Mental e membro da Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais, Silvia Maria Soares. Voltando ao nosso convívio ardoroso aqui sobre a reforma psiquiátrica, Paulo, no intervalo você falava que a proposta do Estado não é uma proposta de uma ação aqui, de uma ação lá, mas é uma proposta em rede. Você pode explicar melhor? Aquilo que eu já havia dito, uma política pública de assistência em saúde para ser efetiva, isto é, para gerar acessibilidade completa e uma qualidade
total elevada, ela só é possível, ao longo dos anos, percebeu-se isso como uma política de assistência em serviços em rede. Que estejam os serviços de forma, não só física, mas o funcionamento deles funciona em rede, de relação de um serviço com o outro, para que você possa ter todos os serviços, todos os tipos de serviços que tratem o momento específico do adoecer, ou o melhor, que o previna o adoecer. Então, já começa com a atenção primária, que é o posto de saúde, que é aquele médico, aquele programa de saúde da família, que é onde o sujeito mora. Ali que você identifica e capta aquela pessoa que possivelmente já está adoecida, mas no início, ou está no processo de adoecimento, ou que gere ações de prevenir o adoecimento. Se você executa bem aquilo ali, mais de 90% das coisas não chegam nos hospitais, como nos CAPs, nos serviços de atenção especializada, além de, economicamente, ser muito mais grave. Eu queria ouvir a Silvia, pela sua experiência como usuário desse tipo de serviço do Estado de Minas Gerais. O que você tem a dizer, Silvia? Sim, eu sou muito feliz, assim, de poder ter tido, esse problema psiquiátrico meu na capital mineira, que está com uma rede, mais consolidada, então, de uma crise que eu tive na adolescência, eu consegui escondê-la, assim, eu acredito, devido a todas as circunstâncias da época, e do local onde eu estava. Foi possível. No entanto, agora em 2006, quando novamente eu tive uma outra crise, a minha procura, e para mim isso foi uma diferença muito grande, porque o esconder na adolescência era o terror e o medo de todo esse imaginário do que era ir para um hospital, Uma vez conversando com um paciente num hospital psiquiátrico, ele me disse: o problema é eu estar aqui. Você pode imaginar você dormir estando aqui? Olha, ele estava há bastante tempo já internado, nesse Olha, hospital. Silvia, que alegria ter você aqui com a gente, entendeu? Se eu tivesse um outro psicólogo, um filósofo, um profissional da área de humanas, um médico, eu não estaria tão feliz tendo você aqui na TV Horizonte, dando seu testemunho, ajudando-nos a pensar cidadania. Cidadania, gente, é participação. Por isso é preciso que você participe na sua comunidade, no seu bairro, pensando viabilizar caminhos que nos façam mais humanos, que cobrem do poder público e que também dê a sua resposta onde você atua. Obrigado, Silvia. Eu queria perguntar à doutora Sandra aqui agora. Veja bem, nós falamos em direito à individualidade. Como que a senhora associa direito à individualidade e reinserção do portador de transtornos mentais? Essa é uma questão muito presente para a psiquiatria, porque a gente vê, os tratamentos, eles têm que pensar, o início do trabalho começa do todo para o particular, mas nós sempre visamos esse particular, esse sujeito que está ali. Uma pessoa que tem um transtorno bipolar, que tem um determinado tipo de personalidade, está inserida num determinado tipo de comunidade, não é a mesma coisa. Nós vimos o exemplo da Silvia aqui agora, falar de que foi feliz ela poder estar em Belo Horizonte, que realmente nós sabemos que tem uma rede de atendimento, talvez seja melhor mesmo do Estado, E eu acho que isso tudo é muito importante, a gente pensar que a saúde e a doença, ela é de cada um, com suas particularidades, com seu jeito de ser. E quando ela dá esse exemplo também do paciente, do amigo dela, que falou que o pior para mim é imaginar eu aqui, ter que dormir aqui, eu acho que entra nessa outra questão do manicômio, do hospital, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia tem sido mais pensado, que é a perda da intimidade, da individualidade. Você ali divide tudo com todo mundo. E isso também é uma coisa muito pesada, que muitas pessoas que estiverem em hospitais falam. Agora, existem casos em que a reinserção é muito difícil ou até impossível?
Existem. Nós temos casos no estado, atualmente, né, e talvez o Paulo possa falar melhor sobre isso, dos pacientes crônicos, né, de longa permanência, que estão em hospitais e que têm uma dificuldade grande de voltar, até porque eles estão separados, sem vínculo com aquelas famílias de origem. E agora o Estado está pensando nisso, como recolocar as pessoas, residências terapêuticas, alternativas estão surgindo. Agora, quadros muito graves também, às vezes é difícil, às vezes demanda um tempo muito grande, mas a possibilidade de pensar-se sempre na reinserção, e aqui nós temos que pensar também no avanço, né, dos tratamentos, inclusive das medicações, que trouxeram uma grande melhora, que foi a partir da década de 80. É recente, se você pensar na história da medicina. Ok, obrigado. A Karine do Caiçara telefonou para nós. Obrigado, Karine, pela sua participação. Tenho um irmão com esquizofrenia. Gostaria de saber se, quando ele tem crise, posso chamar a ambulância, emergência, e se o SUS disponibiliza remédios para esse tipo de tratamento gratuito. Paulo. Sim. Karina? Karine, minha querida. Na urgência de um quadro de transtorno mental, urgência é urgência. E aí sim, nós não podemos pensar que saúde mental é diferente da cardiologia, da ortopedia, não. É SAMU, é unidade de emergência, e aí vai ser avaliado por profissionais qualificados que verão qual o procedimento mais adequado naquele momento, ou seja, até debelar aquela crise, ou seja, com medicações, com observação, né? Ou mesmo uma internação, que ainda a internação não é abolida, é a internação, porque nós temos que definir o que é internação. Uma coisa é manicômio, outra coisa é hospital psiquiátrico, outra coisa é internação. Internação nada mais é cuidados intensivos, 24 horas ininterruptos, por mais de 48 horas. Porque até 2 dias é uma observação. Você vai para um pronto-socorro, está lá com a suspeita de uma apendicite, fica em observação, depois viu que não é apendicite, não é nada, é outra questão, e tomou medicação, melhorou, vai embora para casa. Você não está internado, mas viu que é apendicite, vai ter que operar, aí vai para a enfermaria, vai para o bloco cirúrgico. No caso da área de saúde mental, de não saúde mental, né, de adoecimento mental, a pessoa necessita de ficar uma semana, alguns dias, em tratamento intensivo com médico, especialista, com enfermeiro, com psicólogo. Isso é uma internação. Essa internação pode se dar numa enfermaria de um hospital geral, como pode ser uma enfermaria dentro de um hospital especializado psiquiátrico, um hospital psiquiátrico. E aí, essa é outra história. O portador de transtornos mentais, o cardiopata, ele tem direito na sociedade. É questão de cidadania. Exatamente. Okay? E urgência de saúde mental é o SUS, é SAMU, ou a pessoa levar no pronto-socorro diretamente ou chamar a ambulância do SAMU. Tá. Eu vou passar a palavra para a Silvia e vou acrescentar mais uma pergunta, Silvia. A luta antimanicomial usa o termo loucura. Por quê? Qual que é a definição de loucura? Por favor. Sim, é que diante, né, dessa possibilidade de tratamento, por exemplo, no meu exemplo, quando eu procurei, né, o CAPS de Belo Horizonte, né, que é chamado de CERSAM, aqui no município, eu fui na permanência dia, né, quer dizer assim, né, a pessoa pode mesmo pernoitar no CERSAM, mas ela pode continuar o seu tratamento indo e vindo ao serviço, dormindo em casa, né? E aí se reabilitando, né, aos poucos no seu tratamento. A palavra loucura, né, eu fico até me perguntando um pouco, porque para mim essa palavra loucura ela já tem um tempo, eu fico surpresa, né, do senhor me fazer essa pergunta. O que eu vejo, né, que o movimento da luta antimanicomial tem feito é buscar valorizar, né, esse conceito, né? Quer dizer assim, não fixar a loucura só nos seus aspectos negativos, né? Ao contrário, né? E até desmistificar também. Na verdade, né? Silvia, eu tenho que chamar intervalo, mas nós retomamos isso aí no próximo bloco, tá bom? O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas voltamos logo. Hoje estamos falando sobre a reforma psiquiátrica.
voltamos com o Horizonte Debate. Hoje conversando sobre reforma psiquiátrica. E eu retomo com a Silvia. Nós falávamos do uso do termo loucura. Então, na verdade, a pergunta nem é minha, porque, na verdade, a gente reproduz ou traz para refletir aquilo que é senso comum que acontece na sociedade. Então, Silvia, o termo loucura, às vezes é utilizado de forma muito negativa, muito pejorativa. Você apresenta um outro lado, e isso é muito bacana, porque você apresenta o lado como a condição em que a pessoa está, e é a partir daí que ela constrói a sua vida. Era essa a sua reflexão, verdade? Isso, faço até um convite, né, ao público, né, aos telespectadores, ao senhor também, né, e os convidados, que né, na reforma psiquiátrica tem vários atores aí envolvidos, né, para se falar de cidadania, né, de direitos, né, e de deveres. E um convite à sociedade, né, para ter um outro olhar sobre a loucura, né, é a terceira edição, né, da Mostra de Arte Insensata, que vai ser no final de junho, né, no Espaço Cultural 104. Né, ali eu acho que é um bom momento, né, para as pessoas se aproximarem, né, e poder dialogar com a loucura de uma... Né, produzindo cidadania, produzindo arte, produzindo tantas coisas bonitas. Agora o que eu penso, Silvia, é o seguinte, nós nos acostumamos muito a um modelo de razão que classifica normalidade, insanidade, loucura e sanidade, correto? E nem sempre as coisas são assim cartesianamente definidas, porque às vezes uma pessoa aparentemente saudável, com saúde mental, a um dado momento que ela explode, sai do eixo, etc. Então você me fez ver esse lado, vamos dizer assim, profundamente humano e histórico do termo loucura. Muitíssimo obrigado. Tá? A Gorete, da Cidade Nova, ela diz: o tema é muito interessante, é uma abordagem necessária. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais oferece o Programa de Atenção Integrada ao Paciente Judiciário com dificuldade mental e dá assistência quando cometem crimes. Obrigado pela participação, Gorete, por essa lembrança. Nesse sentido, Paulo, isso aqui me faz lembrar a questão da justiça terapêutica. Você poderia falar um pouquinho? O termo justiça terapêutica não é um termo somente da saúde mental, da área da especialidade, saúde mental da área de saúde. Justiça terapêutica, ela já acontece nos Estados Unidos, parece que está uma novidade, nos Estados Unidos, na América, na Europa, já está bastante sedimentado, que é aquela forma do Poder Judiciário julgar de acordo com os casos em que há motivação de alguma questão de doença. Então, ele julgar não para punir, mas sim para tratar, para levar um tratamento que socialmente é mais efetivo, mais eficaz, mais benéfico, mais seguro para a sociedade, em questões em que estão envolvendo algum tipo de adoecimento, em que a punição não é muito cabível, e sim uma determinação de tratamento terapêutico. Ok, obrigado. A Sandra está caladinha. Aqui no Horizonte Debate, todo mundo tem que participar. Calado. Ninguém. Ainda mais a senhora com colocações tão pertinentes. Sandra, qual que é o papel da família na reinserção de um portador de transtornos mentais? A gente tem que pensar na família desde antes. Na promoção da saúde, né? É muito importante a gente pensar que ali se constitui a personalidade dos indivíduos, né? Nós começamos sempre na família. Agora, no momento que tem um transtorno que aparece, claro que qualquer transtorno mental, ele vai trazer também angústias, conflitos nas famílias, às vezes até por divergência de opinião, por não saber lidar. Então, é muito importante esse acompanhamento. Geralmente, esses serviços substitutivos que está se propondo, o hospital psiquiátrico, todos os serviços, eles também deveriam estar disponibilizando o acolhimento para a família, para ajudar essa família a entender, receber essa pessoa com menos angústia também. Porque nós vemos algumas situações que às vezes a família fica muito
conflituada e às vezes até aparece de uma forma até agressiva, porque também tem um sofrimento muito grande para ela, porque não sabe lidar com aquela situação. Nós estamos vendo isso demais agora com a questão da epidemia do crack, né? Vou chamar de epidemia do crack. Uma coisa é a gente pensar uma situação ideal, pensar uma saída ética. Outra coisa é o cotidiano vivido dentro da mesma casa com um portador de transtornos mentais. De fato, deve ser, digamos, uma luta. Uma alegria de ter a pessoa viva, é da minha família, mas também o sofrimento diante das dificuldades, né? Agora, só falava da família de antes. É possível prevenir os transtornos mentais? O que as famílias podem fazer? Pois é, a gente tem que pensar muito no clima mesmo, de abordagem da família. Questão que é muito discutida, né? O tempo inteiro a mídia fala muito da possibilidade de se falar, da transparência, de se colocar, do afeto mesmo, do trânsito do afeto, da diminuição da agressividade, do filho, daquelas pessoas da família sentir no outro um parceiro, uma pessoa que você pode dividir os seus problemas, que vai te ajudar nas suas situações. Isso é promover a saúde, é promover a construção de cidadãos, né? Correto. Durante a fala do Paulo, a Silvia tinha levantado a mão, eu acabei me perdendo, que eu tinha que passar a palavra para a doutora Sandra. Você ainda quer falar? Sim, se lembra de que era? É sobre o programa, né, Pai PJ, né? Esse programa, ele inova na perspectiva que as medidas de segurança, né, ao louco que cometeu um ato infracional, estava ali condenado a uma prisão perpétua, né, porque nos manicômios judiciários isso não, as pessoas acabavam o juízo, a sentença já estava dada definitivamente, né? E não saía do manicômio judiciário. E aí o Pai PJ, baseado na lei da reforma psiquiátrica de 2001, né, ela vem prever essa medida de segurança, o seu tratamento na rede substitutiva, né, ou seja, em liberdade e com cidadania. Né, então, podendo reinserir essa pessoa na sociedade. Estando inserida, né, na sociedade. Ou seja, estando inserida significa que ela está acolhida, que ela está compartilhando, né? Então, certamente deve ser mais fácil pelo apoio e pelo afeto. Isso. A Márcia, do bairro Caiçara, ela diz o seguinte: meu marido tem esquizofrenia há 14 anos. Só descobrimos agora e não vejo assistência para estas pessoas. Por que hospitais comuns não atendem pessoas com esquizofrenia? Paulo. É um desafio nosso do Estado, é uma política do governo do Estado, e o governo federal também está entendendo isso, tanto é que o Ministério da Saúde, recentemente, no início do ano, ele baixou uma portaria incentivando a abertura de leitos psiquiátricos em hospitais gerais na forma de pequenas enfermarias, com profissionais especializados, claro. Mas é um desafio nós incentivarmos a implantação dessas enfermarias em hospitais gerais, inclusive porque tem maior capilaridade nos municípios do Estado. Agora, o desafio é um desafio. E qual que é o maior desafio? É fazer com que os hospitais gerais, eles tenham interesse, tenham vontade. Tanto é que o Ministério da Saúde colocou um custeio da diária hospitalar bem atrativo para os gestores desses hospitais, sejam públicos, sejam privados, filantrópicos. Paulo, claro. Há programas, por exemplo, para ex-pacientes de hospitais psiquiátricos, né? Por exemplo, programa de volta para casa. Em que consistem esses programas? São programas de benefício financeiro para que as famílias desses portadores que moravam, literalmente moravam de forma asilar nos hospitais especializados psiquiátricos, né, retornem para suas famílias. Então, a família, há um trabalho, né, do município, do hospital e do município, para que a família, sensibilizando a família para ter interesse em receber esse paciente. Muitas famílias não querem receber, outros pacientes não têm nem família mais, já houve completa desagregação dos laços afetivos. Outros, a família desapareceu, morreu, é um parente, não é família mais. Então, aí há o programa de serviço residencial terapêutico, que são literalmente casas, geralmente com um máximo de 8 para 8 pessoas,
casas assim, de 3 quartos, 2, 3 pacientes por quarto, que tem um cuidador, ou seja, é um local de moradia, literalmente, não é um local de cuidado clínico, não é médico, enfermagem, é apenas um local de moradia. Ou então o paciente voltar para suas residências. E ainda temos, entre aspas, no bom sentido, um resíduo de pacientes asilares na ordem de cerca de 1.000 pessoas no âmbito do estado de Minas Gerais, ao longo de alguns municípios. Ok, Paulo, bacana. Mais uma pergunta, temos tempo ainda. Sandra, veja bem, no mundo contemporâneo em que vivemos, tão agitado, com o complexo de Narciso, e mais do que nunca, eu sou o cara, a senhora acha que hoje há um aumento, quem sabe, dos transtornos mentais na população, diante dos desafios da internet, da loucura, da correria do mundo de hoje? O que a senhora acha? Olha, o transtorno mental mais grave, que é a esquizofrenia, é interessante. No mundo inteiro, ele tem mais ou menos uma prevalência de em torno de 1% da população. Isso em termos relativos pode parecer pequeno, mas em termos absolutos é muito grande. E não tem um aumento muito significativo nos últimos 50 anos, pelo menos, que tem essas estatísticas. Agora, os transtornos do humor, sim, têm aumentado, né? As depressões, os transtornos de ansiedade. E muito se estuda e muito se vê que tem muitas essas questões mesmo da vida moderna, que também cobra muito a questão da competição, essa questão do ter, né, do saber demais, até um acesso à informação. A competitividade. A competitividade da vida atual. Se a senhora tivesse que deixar uma mensagem nesse finalzinho de programa, o que a senhora diria para os portadores de transtornos mentais? Eu diria que a gente tem percebido essa evolução, a melhora do tratamento, e um desafio para nós, profissionais dessa área, são as pessoas que têm o transtorno e que, às vezes, hesitam e resistem a procurar o tratamento. Então, que buscasse esse tratamento, que ele é possível. Ok, caros convidados, muitíssimo obrigado. Silvia, foi uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Paulo, mais uma vez, e Sandra, no nosso programa aqui a primeira vez. Voltem sempre. Antes de encerrar o nosso programa, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte significa exercer a comunhão. Ser igreja é ser comunhão. Faça parte, participe você também, ajudando a igreja que está em Belo Horizonte a revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e a construir a Catedral Cristo Rei, a Casa do Povo de Deus, um grandíssimo legado para a posteridade. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim. Acompanhe informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá, você fica sabendo o tema da semana com antecedência e pode ver fotos dos bastidores do programa. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. E acompanhe também as notícias do Horizonte Debate pelo Twitter, acessando twitter.com/Horizonte Debate. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.